Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais um dia para poder discutir radiologia torácica e para que você aprenda as principais alterações de imagens torácicas que sempre vão estar na PNU1, no pronto-socorro, no postinho, em todos os lugares. Então, hoje eu quero discutir com vocês esse caso clínico, que é o famoso sinal da silhueta. Então, o que é o sinal da silhueta? Na verdade, o sinal da silhueta, ele se apresenta por uma ausência. Como assim? Assim, ó. Idealmente, quando a gente fala de silhueta, a gente fala de silhueta cardíaca, ou seja, a borda cardíaca. Quando a gente fala do sinal da silhueta, significa que o paciente perdeu, né, na imagem, você não consegue ver mais a silhueta cardíaca, você perde essa definição da borda cardíaca. Então, aqui a gente tem esse paciente, tosse, catarro, falta de ar, né? O foco aqui hoje é a gente avaliar essa radiografia e entender qual é o problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a qualidade técnica. Então, a gente vai avaliar o RIP. Então, se o raio-x está rodado, então a gente vê aqui a altura do ombro. A altura do ombro, esse aqui parece um pouco mais alto. Essa inclinação aqui dessa clavícula está mais alta que essa. E a gente vê aqui que na nossa via aérea, o paciente está de fato rodado, tá? Então, a gente pode acompanhar aqui pela vértebra, né? Acompanhar, ver o processo espinhoso e ver que o paciente está rodado. Então, a centralização desse exame não está boa, o paciente está rodado. Segunda coisa que a gente vai ver é se o paciente está devidamente inspirado. Então, o I do RIP. Porque o exame deve ser feito em inspiração máxima. Então, a gente sabe que é de 8 a 10 costelas que a gente deve contar. Então, vamos ver quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Então, não está bem inspirado, isso faz com que fique muita sombra, principalmente aqui na área retrocardíaca, e fique muito parênquima aqui embaixo, próximo do diafragma, que a gente não consegue avaliar. Então, isso é um problema. A última avaliação é a questão da penetração, se o raio-x foi devidamente penetrado pela radiação. Isso eu vejo avaliando as minhas vértebras retrocardíacas. Então, aqui eu consigo definir minhas vértebras retrocardíacas, um pouco de dificuldade. Isso faz com que meu raio-x fique branco, né, mais branco do que eu gostaria, mas ainda assim a penetração está adequada. Então, já sabendo que é um raio-x que não tem uma qualidade técnica adequada, porque ele está rodado e ele está pouco inspirado, eu preciso ter cuidado na hora de avaliar esse meu exame. Então, o que eu vou ver? Então, a gente vê aqui a via aérea, a gente vê aqui o arco aórtico, aqui tem alguma coisinha, talvez, e aqui a gente vê a borda cardíaca até aqui. Depois a gente não vê mais. Habitualmente, a gente deveria ver mais. Ai, mas pode ser só porque o paciente está pouco inspirado. Pode, mas o meu diafragma, eu também vejo ele só até aqui, olha. Então, eu perco a minha definição tanto de diafragma, que eu não consigo definir aqui o meu seio cardiofrênico, eu também perco a minha borda cardíaca, que é assim que deveria estar. Então, eu tenho o sinal da silhueta, ou seja, eu não consigo delimitar aonde está a minha borda cardíaca. Isso pode acontecer porque o paciente está pouco inspirado? Até poderia, mas a gente tem que olhar com atenção e não colocar todas as culpas no paciente estar pouco inspirado, especialmente quando a gente olha outras alterações no parênquima pulmonar. Aqui assim, ó, aqui a gente vê. Então, perceba, tem um feixe preto dentro de onde eu estou circulando, tá? Não é sobreposição de imagem. Eu vou apagar para você poder ver agora esse feixe preto. Então, perceba, aqui a gente tem um feixe preto. Isso é um broncograma aéreo, tá? Então, aqui, ó, eu vejo que tem aqui, tem aqui, tem aqui até.
Então, isso aqui é um broncograma aéreo que já me sugere que deve ter alguma consolidação aqui atrás, que deve ser um processo pneumônico. Então, eu vou mostrar para vocês, é o mesmo aqui paciente, tá? Só que esse raio-x foi tirado algumas semanas depois. Então, perceba, como aqui a gente tem um raio-x agora que vai estar rodado mais para o outro lado, né? Porque a gente vê que esse ombro agora está mais alto que esse. Mas mesmo assim, quando a gente vai avaliar a nossa área cardíaca, a gente vê aqui arco aórtico, aqui tem um negocinho, que é a artéria pulmonar. Aí a gente vê que a gente consegue definir até aqui embaixo a área cardíaca. E também a gente consegue desenhar o nosso diafragma aqui, ó, com facilidade. Então, eu consigo ver o meu seio costofrênico, cardiofrênico, minha área cardíaca, que eu não conseguia ver aqui. Perceba que eu só tenho diafragma até aqui, depois eu não vejo mais. E aqui eu vejo a minha área cardíaca só até aqui, depois eu não vejo mais. Além desses achados, eu também observo que aqui, ó, meu seio costofrênico, ele não está profundo. Tá vendo aqui como ele tem que estar profundo, com uma ponta para baixo? Aqui ele está mais raso e com menos profundidade. Então, isso também me sugere que, além de uma consolidação aqui, talvez eu ainda tenha um derrame pleural, certo? Por isso que é sempre importante você pedir a radiografia em várias incidências, né? Então, na pneuma, a gente pede em 2 incidências, para você não ter só uma visão plana, para você ter uma visão, pelo menos, bidirecional. Então, essa visão aqui é o PA, ok? E é sempre fundamental que você também peça a visão perfil. Então, a gente tem aqui as nossas incidências básicas do evento, que é PA, perfil. Perceba que aqui eu consigo ver com nitidez esse meu derrame pleural que tem aqui, né, que faz essa linha livre, e eu consigo ver que aqui eu tenho consolidação, tenho essa linha de derrame pleural e tenho aqui algumas imagens de broncograma aéreo, como eu tinha mostrado para vocês nessa outra imagem aqui anterior, tá? Então, perceba, é super relevante, porque numa imagem de perfil, não resta dúvida de que esse paciente aqui, ele tem uma infecção parenquimatosa, então uma pneumonia, né, por conta tanto dessa consolidação, faz esse joelho aqui, que é o que a gente chama de menisco, então tem derrame pleural associado, e é um derrame parapneumônico, compatível com o que o paciente sente, então tosse, falta de ar, cansaço, catarro, isso aqui é um processo agudo de uma pneumonia. É claro que se a história do paciente não fosse aguda, sim, isso poderia ser outros casos a serem investigados posteriormente, como, por exemplo, tuberculose, câncer. Mas aqui, nesse caso, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Esse é o famoso sinal da silhueta, quando a gente perde essa definição da borda cardíaca, que você não consegue ver mais, nem a borda cardíaca, nem o diafragma, tá bom? Então, esse foi o nosso aprendizado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra de deixar aqui o seu like, compartilha bastante esse vídeo para todo mundo aprender e se inscreve no canal. Tchau!